O Conselho Nacional de Pecuária de Corte realizou em 27 de março em São Paulo a Assembleia Geral para debater diversos assuntos relacionados à entidade. Walter Pulga Júnior acompanhou a movimentação na sede da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Veja como foi. O CNPC reúne representantes das cadeias produtivas da agropecuária e da indústria de produtos veterinários. Entre os diversos assuntos da pauta, o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa em todo o território brasileiro, o PNEFA. O plano é coordenado pelo Ministério da Agricultura com o objetivo de erradicar a febre aftosa em todo o país. O PNEFA inclui a retirada gradual e em blocos das campanhas de vacinação contra a doença até 2026. A retirada no Bloco 1, que inclui estados do Norte e o Mato Grosso, já está em curso. E todos os estados, menos Santa Catarina, precisam participar da campanha nacional em 2019, nas duas etapas, em maio e novembro. Nós buscamos a opinião de alguns participantes da Assembleia. O que eles pensam sobre a suspensão da vacinação? Acompanhe o que disseram a Walter Pulga. Nós defendemos o PNEFA, o Programa Nacional da Erradicação da Febre Aftosa, mas dentro de uma evolução segura, tá certo? O pecuarista, ele tem que ter a segurança que realmente tudo vai estar funcionando de acordo com os planos que foram apresentados, para que não tenhamos riscos de eventuais focos de febre aftosa em território nacional. O único foco em uma única fazenda no Brasil vai proporcionar um estrago em toda a cadeia produtiva enorme. A gente tem contatos com os vários elos da cadeia produtiva e com muitos produtores rurais também, com muitos pecuaristas, e que consideram que a vacinação contra a febre aftosa é o grande seguro da pecuária nacional. Não é uma coisa simples. Se fosse simples, já se teria feito. Eu trabalho há quase meio século com febre aftosa e ingressei no Ministério da Agricultura através do Plano Nacional de Controle da Febre Aftosa, num órgão que previa a erradicação da febre aftosa na Bahia. Esse foi o meu início. E, logicamente, depois desse tempo, quase meio século, o que eu pretendo ver é o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Entretanto, é preciso ter cuidados antes dessa decisão. Por exemplo, a estrutura veterinária dos estados. Como é que anda? A gente vê que São Paulo foi classificado com nível 1. A Bahia, que sempre foi uma referência nacional, um centro de treinamento de todos os estados em emergências zoossanitárias e enfermidades exóticas, está numa situação de calamidade. Doutor Coutinho, o senhor defende a retirada da vacina, mas o senhor tem algumas ponderações. Isso não pode ser feito rapidamente? Isso pode ser feito na velocidade que o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa tiver a sua implementação. O calendário de retirada da vacinação contra a febre aftosa é um dos pontos abordados pelo Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Para que o calendário seja composto, ou para que o calendário que foi proposto seja colocado em funcionamento, nós temos que primeiro saber se os pontos obrigatórios de cumprimento pelo setor privado, pelos órgãos estaduais de defesa sanitária animal e pelo Ministério da Agricultura estão sendo realizados e serão finalizados dentro daquele cronograma que foi proposto. Então, o que a gente defende é um plano que já existe, que precisa ser constantemente monitorado e avaliado para que a gente possa dar prosseguimento ou não ao calendário que foi proposto. Discordo da posição de que ele seja um calendário longo. Por tamanho da pecuária brasileira e por tamanho do território brasileiro, eu não considero o calendário que foi proposto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como longo, né? E talvez ele tenha até que ser mais longo, vai depender da capacidade de cada um dos atores do plano e aí, principalmente,
os estados e o governo federal, porque se a gente pegar a massa do plano, só 9% das ações são de obrigatoriedade de serem cumpridas pelo setor privado. Os outros 91% são de obrigatoriedade dos governos estaduais e do governo federal. A indústria, deixar bem claro, não é contra. Hoje tem o PNEFA, né, um plano bem elaborado, bem elucidado, porém, o tempo desse plano que é a maior discussão. Nós temos todas as condições para retirar da vacinação hoje. É esse que é o ponto. Não é? Por quê? Por trás da retirada da vacinação, nós temos que ter uma segurança, né, para vamos supor que volte um foco. Não podemos descartar essa hipótese. Não é? O que nós temos que ter? Um banco de antígenos, um banco de vacina. Para que esse banco de antígeno? Porque se você for produzir uma vacina desde o início, desde o zero, vamos falar assim, né, descongelar a cepa, passar por todo o processo produtivo, até essa vacina ser liberada pelo MAPA, nós estamos falando de um período muito longo.